Eu estou batendo um papo com a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Patrícia Rego. No bloco anterior, doutora Patrícia, falávamos sobre a Operação G7 e agora sobre o inquérito. O inquérito foi remetido ao Ministério Público e o que o Ministério Público, obviamente, os procuradores que estão debruçados sobre o tema, qual é o posicionamento sobre as prisões e, inclusive, sobre o pedido de soltura, que foi devidamente julgado recentemente no Pleno do Tribunal de Justiça, a situação também do TJ, mas eu quero falar do inquérito. Qual o posicionamento do MP sobre esse inquérito? Alan, nós não tivemos tempo de avaliar o inquérito. São 4.000 páginas. Na realidade, são 10 volumes, 12 anexos, 34 caixas de material apreendido. A Polícia Federal não encaminhou todo o material, ela oficiou dizendo que o material apreendido no DEPASA, por exemplo, estava sendo digitalizado e que a outra parte do material que ela entendeu que não era relevante para a investigação também não tinha sido mandada. O procurador Flávio, inclusive, requereu a desembargadora para que ela remetesse imediatamente todo o material, porque essa avaliação do que é relevante ou não é o MP que faz. Mas acontece que o inquérito chegou no Ministério Público na segunda-feira, mais para o final da tarde. E na quarta-feira esse inquérito foi embora. Então, quando o procurador designado começou a avaliar, inclusive se montou no Ministério Público uma força-tarefa para isso, o inquérito foi embora. Então, nós não temos como falar sobre o inquérito e as provas que estão ali. Uma vez que não houve tempo de analisar. Uma vez que não houve tempo para análise. E nós estávamos temerosos, inclusive, porque essa investigação, começando na Justiça Federal, e finalizando na Justiça Comum, porque, por exemplo, nós não tomamos conhecimento de nada do que aconteceu na Justiça Federal. Isso durou o quê? 1 ano e meio, quase 2 anos, e nós teríamos, como nós não acompanhamos, apenas 5 dias para oferecer a denúncia, num mar de informação que nós teríamos que analisar. Então, nós ficamos preocupados, inclusive, com isso. Então, com relação ao inquérito, não houve tempo para análise. Não há tempo de análise. E esse inquérito agora está no Supremo. Está no Supremo. Não teve tempo de analisar, porque foi remetido para o Supremo. Aliás, sobre a remessa do inquérito para o Supremo, aquela tumultuada sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Acre, o desentendimento entre os desembargadores sobre a questão do impedimento de 5 desembargadores, a remessa para o Supremo Tribunal Federal. Qual a posição do MP sobre isso? O que o MP pensa sobre essa remessa? A posição do MP foi a posição externada durante a sessão pelo procurador que representava o Ministério Público ali, doutor Cosmo. A Constituição Federal, ela é muito clara. Artigo 102. Exatamente. Então, ele diz o seguinte, que compete, você está aí também, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a ação no tribunal quando mais da metade dos membros, certo, estejam impedidos. Vamos colocar na cota do impedimento as suspeições. Mais da metade. Conta-se pelo número total ou pelo número dos efetivos? Vamos contar pelos dois. Nós temos 12 membros, embora 2 não estejam provistos, 12 cargos. 12, metade de 12. 6. Mais da metade? Seria 7. Tem 5 impedidos. Aí, no caso... Vai para o Supremo? Digamos que tenhamos 10. Metade, e 5 impedidos. Aí, mais da metade, não seriam 6? Aí entra a questão. O ministro Fux recebe e concede liminar, concordando com a desembargadora Cesarinete. É uma decisão liminar. Nós tínhamos aqui 2 membros do Conselho Nacional de Justiça que assistiram à sessão. É uma decisão de cautela. Nós respeitamos a decisão do ministro Fux, mas é uma decisão liminar. Vamos aguardar a decisão de mérito. E eu acho que o melhor foro para decidir de quem é a competência é a nossa Corte Suprema, é a Corte Máxima, é o Supremo Tribunal Federal. Até porque retira qualquer suspeita de posicionamento político. Político, de paixão, de qualquer interesse que seja. Então, houve a decisão liminar, embora nós entendamos que o tribunal está apto a julgar por uma questão técnica, mas é o Supremo Tribunal Federal que vai dizer quem é que vai julgar esse processo. E o Ministério Público Estadual está no aguardo disso. Se for a Corte de Justiça Acreana, isso voltará ao Ministério Público
E nós E aí vamos você terá tempo analisar hábil, as provas inclusive para analisar o inquérito. para formalizar exatamente a acusação, se houverem provas que a sustentem. Doutora Patrícia, é um assunto delicado, mas preciso tocar com a senhora. A crítica do senador Aníbal Diniz aos poderes. Pois Em não. uma plenária do PT, o senador disse o seguinte, que o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal estariam a serviço da oposição. E até houve uma crítica à senhora, que quando saiu essa crítica, a senhora, que sempre foi muito contundente nos seus posicionamentos, ficou de uma leoa para uma, desculpe o termo, uma gatinha. É verdade. Que história é essa, doutora? O que a senhora achou dessas duas críticas? Ô Alan, nós estamos acostumados a receber críticas no Ministério Público. Isso faz parte do nosso ofício. O direito de crítica é um direito que nós, homens públicos, temos que estar acostumados. No caso do senador Aníbal, houve uma nota minha dizendo que respeitava a crítica, mas discordando dele, naturalmente. Mas isso acontece todo dia. A oposição, quase que diariamente, faz críticas à nossa atuação, nos vinculando Ao governo do Estado. Quando a gente age contra agentes públicos ou políticos que tenham vinculação com a oposição, a situação nos bate. Quando a gente age contra agentes públicos ou políticos que tenham a ver... Ou seja, a pancada vem dependendo da posição de ação do Ministério Público. E aí eu quero fazer aqui justiça à minha instituição. Eu ouvi o programa com entrevista de sexta-feira, muito atenta, e vi que houve uma crítica. O Ministério Público não atuou na Operação G7 porque tem uma atuação fraca no combate ao patrimônio público, à defesa do patrimônio público. É muito forte no combate ao crime organizado, mas deixa a desejar na área do patrimônio público. Todas as vezes que eu vi aqui, eu disse que nós precisávamos melhorar. Sempre fizemos autocrítica e precisamos melhorar nessa área. Mas eu acho que nós temos melhorado muito e a imprensa talvez não tenha notado isso, até por falha nossa numa divulgação. E divulgar melhor. Eu vou dar 2 exemplos só. A nossa atuação no processo eleitoral do ano passado. O Ministério Público teve uma atuação exemplar, vigilante, em todos os municípios, eu não vou dizer em todos, mas na quase totalidade. Foram propostas ações de investigações judiciais contra os mais diversos agentes políticos, candidatos. Tivemos uma AGE proposta contra, por exemplo, o prefeito Wagner Salles, tivemos uma AGE proposta contra o prefeito Marcos Alexandre aqui. E, o Ministério Público atuou, por exemplo, no pedido de cassação do prefeito Nilson Areal. Não, ia chegar aí. No eleitoral, nós tivemos uma atuação universal contra as mais diversas coligações enfim, lados e tendências políticas partidárias. Exatamente. Então, isso demonstra a nossa atuação combativa, eficiente, vigilante e imparcial. Se você pegar a nossa atuação com números, e eu aqui só exemplifiquei alguns, vai se chegar à conclusão que, de fato, não houve qualquer parcialidade, que o Ministério Público age com autonomia e independência. Agora, eu vou dar um exemplo com relação ao que aconteceu aos prefeitos. Nos últimos 2 anos, o Ministério Público afastou 4 prefeitos. Sena Madureira, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Tarauacá. De coligações e partidos diferentes. Exatamente. E tomamos crítica de ambos os lados. Quando era determinado prefeito, não, é porque é vinculado a determinada pessoa. Quando é de outra, porque não, é vinculado à oposição. Então, isso faz parte. Nós não reagimos com a veemência toda que, por exemplo, houve, de fato, uma reação da magistratura com relação à declaração do senador Aníbal Diniz? Do senador Aníbal Diniz, porque talvez a magistratura, por ter um perfil diferente do Ministério Público, o Ministério Público vai mais para o embate, o Ministério Público é parte, e por conta disso, recebe mais crítica. Sem dúvida. Agora, a minha opinião, a senhora acredita, obviamente, que ao remeter
a operação, o processo da Operação G7 para o Supremo, mesmo que recebida em caráter liminar pelo ministro Fux. Fala-se muito, doutora Patrícia, obviamente que aqui a gente vai conjecturar que a soltura dos indiciados presos tornar-se-á mais facilitada, porque o tempo de conclusão do inquérito já se encerrou, o inquérito está concluso. E da denúncia também. E da denúncia também. Então, a senhora concorda, em tese, com essa análise de alguns juristas? Que a soltura no... Deva acontecer nos próximos dias? Olha, é possível pelo excesso de prazo. Já se passaram mais de 30 dias. E essa foi a nossa manifestação. Houve excesso na conclusão do inquérito e é um excesso que se justificaria porque, de fato, há complexidade da investigação, 29 indiciados, mas o MP, que é o titular da ação penal, não foi ouvido para dizer se podia já fazer a denúncia ou não. Esse é um fato que pode pesar, não é? E isso nos preocupa, porque como titular da ação penal, a gente quer ver as pessoas que de fato têm culpa responsabilizadas. Agora tem um outro componente também, além do excesso de prazo no inquérito e na denúncia, porque em razão desses incidentes ocorreu o excesso de prazo, tem a questão de que o inquérito foi concluído, as provas já foram todas coletadas. Ou seja, os pré-requisitos para a soltura estão Isso cumpridos. Pode pesar na decisão e, de fato, se entender que não há mais, digamos, fundamento, necessidade dessa medida de exceção. A senhora acredita que essa crise institucional hoje, entre o governo do Estado, membros do Judiciário, até mesmo membros do Ministério Público, outros entes políticos que acabam se envolvendo nessa discussão, isso não traz uma insegurança para a sociedade acreana? Eu acho que, de fato, é um momento de crise, é um momento delicado que o Estado está passando, que as instituições têm que voltar à razão, têm que ter muito cautela. Mas eu também acredito, Alan, que é na crise que as instituições acabam sendo fortalecidas. Que é a crise que vai trazer para essas instituições uma reflexão, uma criatividade maior e um empenho maior no sentido de fortalecê-las mesmo, de torná-las maior. Então, o que eu espero dessa crise que o Estado passa hoje, né, institucional, é que todos nós, inclusive o Estado, saiamos maiores do que nós entramos. Se o Supremo decide por remeter novamente a ação penal da Operação G7 para o Acre, o Ministério Público deverá ter tempo hábil para se debruçar sobre todas as provas apresentadas? Isso é algo que nos preocupa, porque se os indiciados, que ainda não são réus, estiverem presos, nós vamos ter um tempo bastante exíguo para fazer essa avaliação. Se eles estiverem soltos, aí nós vamos ter um tempo maior para que a gente possa se aprofundar num inquérito que, como eu disse antes, nós não acompanhamos e, portanto, não conhecemos as provas. Conhecemos parcialmente, né? Aquilo que foi, o que está na representação, o que está na internet, o que foi divulgado. Muito bem. Gente, eu conversei aqui com a Procuradora-Geral de Justiça do Acre, a Procuradora Patrícia Rego, do Ministério Público Estadual. Doutora Patrícia, muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pelos esclarecimentos. Viu? Eu posso fazer uma última... Claro, a sua colocação final. Colocação final. Eu, quando vi a crítica com relação à nossa atuação no patrimônio público, me lembrei de algo que só agora me recordei, Alan. Recentemente também saiu em todos os meios de comunicação, você sabe que há uma meta do CNJ. Para julgamento das ações de improbidade e de crimes contra a administração pública. E foi mostrado um número no judiciário acreano dos processos que tramitam e que devem ser julgados. Eu quero chamar a atenção da população e da sociedade que essas ações foram propostas pelo Ministério Público acreano, 99%. Então, das quase 350 ações, que foi esse o número divulgado, que tramitam no Poder Judiciário acreano, de improbidade administrativa em defesa do patrimônio público, foram propostas pelo nosso Ministério Público do Estado do Acre. Tá aí.
Procuradora, muito obrigado pela sua vinda. Sucesso. Eu é que Foi um agradeço, prazer. estou sempre à disposição para maior Mesma esclarecimento e voltarei aqui sempre que for necessário. Muito obrigado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.